Nicholas Tesla. A aula de hoje é sobre esse mestre, esse grande cientista ex-atlante que tanto tem se falado o nome dele na atualidade. Por que isso tem acontecido? Porque, meus queridos, estamos em períodos apocalípticos. E o que é o Apocalipse? Apocalipse é a revelação, a verdade sendo revelada. Então, tem muita coisa que foi escondida de nós, muita coisa que foi escondida dele, dentro da sua própria encarnação. E nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa aula, mais uma aula da Escola das Emoções. Seja muito bem-vindo! Se você ainda não me conhece, meu querido, eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga e tenho um trabalho que se chama mentoria. Essa mentoria tem o objetivo de auxiliar você no seu processo de crescimento e desenvolvimento da sua mediunidade, da sua intuição e de tudo aquilo que te liga com dons paranormais. Essa mentoria tem o objetivo de equilibrar suas emoções. E aqui estamos na Escola das Emoções trazendo informações, aulas informativas para ajudar você a equilibrar suas emoções. Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, colocar um comentário, compartilhar a sua ideia em cima desse assunto, dizer aqui para mim o que você acha dessa linha de pensamento. Vai ser muito bem-vinda a sua ideia e o seu pensamento, o seu comentário. Para quem ainda não conhece a história de Nikola Tesla, ele nasceu em 10 de julho de 1856, no antigo Império Austríaco, território da atual Croácia, e faleceu em 7 de janeiro de 1943, em Nova York, nos Estados Unidos, com 86 anos. É muito interessante a história do nascimento dele. Dizem que quando ele nasceu à meia-noite e estava acontecendo uma grande tempestade. E a parteira disse que seria um mau presságio, que ele seria filho da escuridão. E a mãe dele disse rapidamente que não, que ele seria um filho da luz. Então, assim, toda essa história de eletricidade, como se tivesse batizado esse gênio, esse menino, que viveu bastante, 86 anos, canceriano. Os cancerianos são seres extremamente sensíveis. Antes da gente entrar propriamente e principalmente no ponto principal, para quem não sabe, a gente precisa trazer uma contextualização da importância desse homem e de tudo o que ele fez, todos os inventos e toda a tecnologia que ele trouxe. Ele realmente foi considerado um gênio na sua época e é muito recente, Se a gente for pensar, 1940, ele morreu, nós estamos em 2026, menos de 100 anos, tudo isso toda a tecnologia, toda a infraestrutura de telecomunicações, informática, tecnologia, ela só acontece por causa da eletricidade, e da forma com que a eletricidade foi trazida, Então, é muito importante a gente entender a importância desse homem. Mas a história dele carrega uma outra abordagem que vocês já devem ter visto aí pelo título, um ex-atlante. A gente vai conversar sobre isso, mas para vocês terem ideia, ele tem registros de mais de 700 inventos, mais de 300 patentes ao redor do mundo, e sendo 112 só nos Estados Unidos, Aqui diz que tem uma controvérsia aí na quantidade de patentes que ele realmente efetivou, porque ele deixou muitos projetos também prontos. Então, vocês imaginam, a gente tem aqui no Brasil, o Chico Xavier, que psicografou 400 livros, Ele trouxe mais de 700 inventos, A maioria é patenteado, grande parte patenteado. Alguns deles, a gente está falando do sistema de corrente alternada, ele trouxe uma atualização para o sistema de Thomas Edison, que era uma corrente contínua, e essa corrente contínua, ela não conseguia levar energia para muito longe. Ele precisaria de muitas outras usinas no meio do caminho para poder levar uma eletricidade
com eficiência, que pudesse ali trazer a energização de muitas outras cidades, muitos lugares. E com essa corrente alternada e o motor de indução, que foi essa invenção do Nikola Tesla, conseguiu que essa energia, essa eletricidade viajasse por milhares de quilômetros. E é o sistema que a gente usa hoje. Então, só por aí já é muita coisa. Outra coisa que ele construiu foi a bobina Tesla, que é um transformador capaz de gerar tensões altíssimas e frequências elevadas. É aquela torre que solta raios. Ele criou essa torre, tá? Esse princípio ele é usado nas TVs antigas, rádios, na tecnologia e no carregamento sem fio. Outra grande, na verdade, aconteceu uma justiça, né? Porque, na verdade, ele não criou, vamos dizer assim, propriamente dito rádio, mas o cara que construiu essa tecnologia, que é Guglielmo Marconi, ele usou 17 patentes do Tesla para fazer a primeira transmissão do rádio. Então, depois que Tesla morreu, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que foi Nicholas o verdadeiro inventor do rádio. Então, a gente pode considerar, sim, que ele foi uma das pessoas que foi um inventor do rádio. Na verdade, ele foi o inventor do rádio. E quando o rádio ele é inventado, é que muda tudo. Por quê? Porque é a corrente sem fio. Quando a gente fala, né, a gente trabalha aqui com a física quântica, com a mecânica quântica, a gente fala o tempo todo, tudo é energia, tudo está interligado. Se você entra numa frequência elevada, você está numa frequência de seres elevados. Se você está no medo, na insegurança, se você está na raiva, você está numa frequência baixa. A gente está falando da frequência do rádio, né? Eu falo muito sobre essa frequência dentro do curso de mediunidade, né? E tudo isso foi possível a gente compreender, para a gente entender muito mais os assuntos os assuntos ocultos, quando a tecnologia ela foi desenvolvida e quando a gente consegue compreender que tudo é uma questão de frequência. Né? Então, eu falo sempre, desde que eu comecei a compreender, né, todo esse funcionamento, eu falo que a internet, né, ela só veio para mostrar para a gente como a realidade funciona. E como a realidade funciona? Que nós estamos conectados desde o princípio. Desde o princípio nós estamos conectados, aqueles pontinhos que se ligam, né, que fazem as conexões. Né? Antes disso, antes da internet, o que provou-se para a gente foi o rádio. Mas, na verdade, esse conhecimento, essa interligação, é desde que o mundo é mundo, porque, na verdade, nós estamos conectados desde sempre. Né? Mas vamos nos ater aqui às conquistas de Tesla. Outra coisa que foi invenção dele, o controle remoto e a robótica. Tá? Tesla chocou o mundo no Madison Square Garden ao apresentar um pequeno barco que ele controlava à distância usando ondas de rádio. Teleautomação. Gente, controle remoto da televisão. Tudo que a gente usava, né? Assim, como que era bizarro isso, a gente controlar as coisas à distância. Né? Justamente, uma coisa foi correlacionada com a outra. Foi invenção dele também. Pessoas na época acharam que era feitiçaria ou que havia um macaco treinado dentro do barco. Esse foi o nascimento do controle remoto. Dos drones, ele também inventou o drone e a robótica. O drone, gente, o drone. E também aqueles equipamentos que são enviados para outros, para a Lua, para outras esferas nos nossos astros, né? Para investigação, para exploração espacial, ele também inventou. Lâmpadas de neon e fluorescentes. Tesla não inventou a luz, mas descobriu como criar a luz de forma muito mais eficiente. Na Feira Mundial de Chicago, em 1893, ele apresentou lâmpadas que acendiam sem filamento, o princípio das lâmpadas fluorescentes e dos letreiros de neon, conduzindo energia através do próprio corpo
para acendê-las de forma segura. Eu lembro que quando eu estava, sei lá, com uns 12 anos, meu pai trocou todas as lâmpadas da casa, né? Eu tô com 43, então imagina, há 30 anos atrás, é que estava chegando aqui no Brasil, né? Essa lâmpada fluorescente, né? É muito recente, né? Essa coisa que gastava bem menos energia, iluminava muito mais. A turbina Tesla, um motor térmico sem lâminas que usava discos lisos e a viscosidade dos fluidos para gerar movimento de forma incrivelmente eficiente. Então, assim, isso aqui muito mais. Eu quis trazer alguns pontos, alguns inventos importantes para a gente contextualizar a importância desse gênio, tá? Uma coisa que era muito incrível no Nikola Tesla é que eles dizem que a capacidade mental dele era tão grande que ele enxergava na tela mental dele, na mente dele, toda a engrenagem, como os equipamentos deveriam funcionar. Ele enxergava todo o projeto só na mente. Então, assim, ele tinha uma capacidade tão absurda que as pessoas não entendiam muito bem. E ele era considerado, naquela época, muito excêntrico, tá? Ele não precisava de laboratório, nem de laboratório para testar os inventos que ele fazia. Ele tinha uma capacidade de terceira visão ativa, entende? Que ele projetava máquinas perfeitamente em sua mente e colocava para rodar mentalmente durante semanas e depois abria o motor na mente para ver qual a peça tinha gasto mais. Quando ele construía no mundo físico, funcionava de primeira. Ele era um mestre da própria mente. É fantástico isso. Olha só o que mais que os cientistas que eles dizem, né? Que ele tinha uma visão já muito à frente, uma visão quântica, tá? Muito antes de esses termos eles estarem na moda, como é hoje. Meus queridos, não tem a menor dúvida que Nikola Tesla estava aqui em missão. Qual era a sua missão? Trazer novamente para a Terra, para o nosso planeta, a tecnologia que ele havia construído em períodos anteriores da remanescente Atlântida. Atlântida, ela se manteve ativa e viva por mais de 40 mil anos. Mais de 40 mil anos. Onde povos da Terra, seres humanos, como nós, de mesmo DNA, porém, uma configuração energética muito mais evoluída. Uma população que tinha, sim, conexão e contato com seres de outros planetas. E com a ajuda desses seres trouxeram toda a tecnologia da energia para cá. A Atlântida tinha carros, aeronaves, naves, não importa o nome, com tecnologia de antigravidade. Com tecnologia de antigravidade que Nikola Tesla já estava a um passo de desenvolver. Vou colocar aí na tela para vocês verem os desenhos, os projetos que foram coletados, foram retirados de seu apartamento logo que ele desencarnou. A torre Watercliff, acho que esse é o nome, ela era muito similar ao que utilizávamos na antiga Atlântida. Essa energia, as pessoas que desenvolveram uma sabedoria muito elevada sabiam utilizar essa energia para manifestar. Tudo que nós estamos vivendo atualmente, nesse momento da nossa humanidade, com a era eletromagnética, nós temos eletricidade no nosso corpo
E a nossa configuração toda está sendo modificada em função já dessa quantidade de energia sendo que circula entre nós. Essa quantidade de frequências. Então, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de tantas camadas de frequências eletrônicas, elétricas, de rádio, Wi-Fi, está modificando a nossa configuração. Mas não é uma configuração a nível de DNA. É uma configuração a nível de percepção extrasensorial. Ela está muito ligada, direcionada ao desenvolvimento dos nossos 3 chakras superiores: o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário. Quanto mais energia eletromagnética circula no planeta, mais outras áreas do nosso ser, do nosso corpo, é acionado. Por isso que tantos dons sendo aflorados. Esses dons que estão sendo aflorados, inevitavelmente, já estavam ali guardados, vinham de outras épocas, mas também fazem parte de uma configuração de ser humano. Na época da antiga Atlântida, existiam povos encarnados no planeta que viviam em terceira dimensão. E quando a Atlântida caiu, foi observado quanto que os homens considerados primitivos foram se desenvolvendo. Então não era privilégio de uma casta superior. Não. Só que aqueles povos de terceira dimensão não carregavam o conhecimento necessário. E quando a Atlântida submergiu e que vieram junto pessoas que foram preparadas para dar seguimento aos planos do Criador no mundo primeiro, no mundo de terceira dimensão, esses seres que carregavam as capacidades intelectuais, as capacidades de desenvolvimento que foram aprendidas na Atlântida, foram considerados deuses. Muitos deles ainda carregavam habilidades de manifestação da energia vril, de cura, de elevação de grandes pedras, de grandes blocos e toras de madeira. Anunnakis, como foi escrito por sumérios, eram antigos atlantes. Tesla foi um grande cientista daquela época. Um grande cientista que sabia como operava as máquinas e todo o sistema da época. Ele estava em missão, e a sua missão, assim como tantos outros, vieram trazer coisas muito à frente do seu tempo, os gênios, Einstein, Beethoven, arte, na ciência, na espiritualidade, em diversos setores da sociedade. Ele tinha, sim, contato com seres extraterrestres? Sim, mas não só. Tudo o que ele trouxe foi lembrança. Era uma memória, ele resgatando memória. Ele veio com esse propósito. Ele veio com essa missão. Cumprir
o pagamento de uma dívida kármica. Todo ser que vem na Terra, que vem em missão, vem com algo muito grande a se cumprir, a se fazer. Cada um de nós temos missões. Cada um de nós temos um papel importante a ser feito nesse planeta. Em algumas vidas, as missões não são tão reconhecidas, em outras vidas é um destaque maior. Essa não foi a única vida e também não será a última de Tesla. Acontece que a gente precisa entender, e nós aqui da Escola das Emoções, que é uma escola que busca auxiliar as pessoas através da mentoria de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento mediúnico e da sua intuição. O objetivo maior é a conexão com seu espírito. Tesla estava totalmente conectado com seu espírito. Algumas pessoas tentam se conectar com seu espírito, mas têm muita dificuldade, porque muitas vezes encarnam em um grupo kármico difícil, um grupo kármico pesado. As crenças limitantes da sociedade impedem que a pessoa se liberte, que a pessoa compreenda, ainda tão presos em dogmas religiosos. A religião fez um grande desserviço à humanidade, um grande desserviço. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Mas o objetivo aqui é mostrar que Nikola Tesla estava em conexão com seu próprio espírito para fazer tudo aquilo que ele fez. Mas isso não pode ser considerado como totalmente um privilégio. Tinha ali um peso de uma culpa, tinha ali um peso kármico. A ânsia por tentar corrigir a rota, a ânsia por tentar organizar, por tentar. Então, todas as perseguições também fizeram parte. E a missão, ela é individual e coletiva. Fiz um vídeo falando sobre isso. Marduk, a profecia, assista um vídeo. Então, o objetivo aqui não é crucificar porque ele fez algo errado. Ele não fez sozinho. Foram vários, toda uma circunstância. Não é apontar e denegrir a imagem dele como... Não. É trazer o exemplo de que cada um de nós passa pelos seus desafios e as suas dores, não é à toa. Não é à toa. Cada desafio que a gente passa, cada tropeço que a gente passa, cada traição que a gente passa, pode ter certeza, se a gente for lá atrás descobrir, entender, investigar o porquê daquilo, não vamos querer olhar no espelho e saber as mazelas que nós mesmos já fizemos. Por isso que é tão importante o estudo, o conhecimento e a aceitação. Por isso que é tão importante a transmutação, a compreensão de que nós podemos escolher qual emoção sentir, que nós podemos escolher qual pensamento sentir. O trabalho é individual e coletivo ao mesmo tempo. Quando é que nós seremos merecedores de uma nova Atlântida? Quando é que nós seremos? A escolha é nossa. A escolha é sua. A escolha da sua mãe, a escolha do seu pai, a escolha do seu filho, a escolha do seu amigo. Escolher manifestar o que o seu espírito quer. Você planejou algo.
E aí alguém te deu uma rasteira e você vai lá se vingar? Para quê? Para ficar mais tempo preso em dívidas kármicas? Será que não é hora de sermos resilientes e buscarmos a sabedoria dos grandes mestres para aproveitarmos essa encarnação e fazermos escolhas mais saudáveis, mesmo que seja apenas como Tesla, deixar uma bela de uma semente plantada? Porque ele deixou, mesmo ele sendo traído, mesmo a humanidade não conseguindo implantar toda a tecnologia que foi implantada no período Atlante. Se nós mudarmos a nossa consciência de uma maneira coletiva, ainda há tempo. Em menos de 100 anos da morte dele, olha o nível de tecnologia que nós já estamos. Poderíamos estar muito melhor? Poderíamos. Poderíamos estar com aeronaves muito mais velozes, com nenhum gasto de energia? Poderíamos. Ainda podemos. Ainda podemos. Nada foi perdido. A escolha é de cada um. A escolha também é dos governantes. Por isso existem as pressões. A população a cada dia mais consciente, pressionando mais e mais. Pressão vindo de esferas elevadas, de outros planetas, com ameaças de invasão a cada dia. E tudo isso acontecendo. Alguns enxergam, outros não enxergam, acham que isso tudo é bobagem. Não é bobagem. Estamos em períodos apocalípticos, verdades chegando, verdades vindo à tona. Essa é uma das verdades. Tesla, um ser atlante, como a maioria de vocês que vai assistir esse vídeo. A maioria de nós que vai assistir esse vídeo é de lá e sabe que tudo aquilo foi real. Não é necessário ter provas geológicas, está tudo aí. Basta abrir os olhos, estudar, que você, se você quiser ver, você vai ver. Não foi alegoria de Platão. Realidade. A nossa história. E a cada dia, uma história será contada sobre um outro ponto de vista, o ponto de vista do sutil para o denso, do espiritual para o material, que é assim como as coisas funcionam, será trazido aqui nesse canal. A cada dia, uma versão da história sendo costurada, colada, amarrada pela lógica correta, do sutil para o denso, e não tentar encontrar provas na fisicalidade para entender como os historiadores fazem. Isso é materialismo. Nós não somos seres puramente materiais. Está na hora de transcender e compreender a lógica das coisas. Já está muito mais do que provado. Quem surgiu primeiro, o pensamento ou a escrita? Quem colocou o pensamento na sua mente? Se todos nós somos guiados por espíritos? Antes de sermos matéria, somos energia? Quando que isso será considerado como o básico na nossa vida? Só depende a aceitação disso. E só não aceita isso quem ganha com o sistema atual. Só não aceita isso quem vibra no medo. Porque em Atlântida não tinha falta para ninguém. Não tinha escassez para ninguém. Tinha abundância para todos. Qual o medo da prosperidade você carrega que o faz não
aceitar isso. Tem um nome. Crença limitante, medo, apego, desespero e ilusão. Porque a realidade, a verdade, ela não gera isso. A verdade, a realidade, ela só traz confiança. Por isso que a fé está relacionada a conhecimento. Não me venha falar que você é uma pessoa de fé porque você é católico, porque você é evangélico, porque você vai à igreja todos os dias. Você tem medo, você não tem fé. Você tem medo, você tem as suas emoções descontroladas, as suas emoções desequilibradas. Falta peça no seu quebra-cabeça da sua mente para você conseguir manifestar a fé verdadeira. E esse é o objetivo dessa escola, e esse é o objetivo dessas mentorias. Trazer a peça que está faltando para você manifestar a sua fé. Se depender desse canal, ninguém ficará sem a informação necessária para transmutar, para fazer as suas conquistas, para que essa quinta dimensão seja implantada nesse planeta. Essa foi a aula de hoje, meus queridos. Eu espero que traga profundas reflexões para vocês. Em breve voltarei. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.